Olá, gostaria de fazer um resumo do vídeo anterior, onde eu comento Mateus capítulo 5 de 1 a 3, mas principalmente no versículo 3, sobre o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Primeiro, nota-se que Jesus está no início do seu ministério na Galileia. Ele já havia encontrado Simão, já havia convidado Simão, Tiago, Felipe, João. Ele estava ali, o texto diz que ele já estava ali com os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo, os seus seguidores. Jesus é presente nesse momento, o Filho de Deus presente na terra dos homens, e para estabelecer o seu reino. E Jesus convoca, está ali com os seus discípulos, e ele tinha um hábito de falar no Monte das Oliveiras. Não se sabe exatamente se esse sermão é no Monte das Oliveiras, mas muito provavelmente esse sermão tenha sido feito lá, que era um lugar onde ele costumava sempre falar, orar, e tinha os seus momentos especiais lá. Então Jesus, o texto diz que ele está ali com os seus discípulos e cercado também ali de uma multidão. Então essa multidão estava ali, certamente tinha pessoas de diversos lugares, pessoas de diversos níveis sociais também, pessoas diversas ali com diversos níveis, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas religiosas, pessoas curiosas, pessoas, enfim, de várias estruturas da camada da sociedade ali de Jerusalém. O fato é que Jesus, ao dizer bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu, ou felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu, isso mexe de alguma forma com todos os que estão ouvindo. E até hoje, esse sermão ele causa um impacto na humanidade, justamente porque traz um paradoxo, traz um contrário, um ensino que vai na contramão do pensamento humano, do pensamento filosófico, do pensamento cultural, do pensamento acadêmico, da alta escolarização, enfim. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu? Jesus está falando ali para diversas pessoas com diversos níveis econômicos, social, cultural. Mas Jesus quer mexer. Jesus não está falando propriamente dizendo que felizes são os pobres, os miseráveis, os famintos, os doentes. Felizes são aqueles que não têm o que calçar, o que comer, o que vestir. Não é isso que Jesus está querendo mostrar. Mas Jesus está querendo dizer que bem-aventurados são os humildes. Ele está querendo trabalhar o caráter das pessoas. Jesus está ali com seus discípulos para formar o caráter das pessoas, dar um ensino para mexer no coração das pessoas, na sua estrutura de caráter, na sua natureza, justamente na natureza, que é a parte mais difícil do ser humano, é a natureza. Então por que Jesus está trabalhando justamente com seus discípulos? Porque os seus discípulos, ele está no início do ministério, formando uma equipe, formando os seus discípulos, aquela equipe que mais tarde seriam os apóstolos, e seriam os representantes, seguidores de Jesus Cristo, os representantes da igreja, seria quem iria representar Jesus Cristo e conduzir o Evangelho. Então era preciso passar pelo treinamento, pela formação de Jesus Cristo, pela formação do reino dos céus. Então Jesus ele fala, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, justamente porque ele quer falar de humildade, ele quer falar de quebrantamento, ele quer falar de esvaziamento. Alguém que não tem humildade não consegue ter acesso ou deixar Deus acessar, pela graça, pelo amor. A falta de humildade é um grande empecilho, é uma grande barreira nos relacionamentos e em toda a estrutura dos relacionamentos terrenos, em todas as áreas. A falta de humildade é um grande bloqueio, atrapalha os relacionamentos, dificulta a vida. Porque ao contrário disso, a arrogância
É o que o mundo é mergulhado na arrogância, na prepotência. E as pessoas que Jesus chamou aqueles homens eram pessoas simples, pessoas que já tinham seus hábitos de vida, seus costumes, sua forma de lidar com as palavras dos relacionamentos, pessoas que muitas vezes poderiam ser grosseiras, estúpidas, pessoas que também tinham a sua arrogância, tinham a sua falta de humildade. Mas Jesus está querendo mostrar que a humildade é o primeiro passo para abrir as portas do reino de Deus no coração do homem. O quebrantamento, o esvaziamento de si mesmo. E é necessário que se faça isso, é necessário que façamos isso. Sem humildade não tem como deixar o fruto do Espírito crescer, frutificar. É preciso que se tenha humildade. Jesus está querendo mostrar que nós somos terrenos limitados, carentes do amor e da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos fracos, é preciso que o homem entenda isso. Era preciso ali que seus discípulos entendessem cada vez mais disso, para que adquirisse a formação necessária para conhecer e aplicar e saber ensinar o Evangelho da graça e da salvação e do amor de Deus. Então, por isso Jesus Cristo estava, esse que é o mais belo sermão, o mais comentado e mais discutido, lido no mundo, um sermão no qual se debruçaram milhares de pessoas estudiosas, pesquisadores, e se escreveu muitos livros no mundo. Então, esse é o foco, no versículo baseado no versículo 1, no versículo 3. Trabalhar a humildade, o esvaziamento da arrogância do nosso coração, o esvaziamento da nossa vontade, o esvaziamento de si mesmo, para que possa ser moldado pelo caráter, a estrutura de Jesus Cristo, o caráter que está dentro da vontade de Deus, o caráter que vai lhe conduzir à felicidade, a forma de vida que vai lhe dar alegria, a felicidade. O contrário do mundo, feliz ou bem-aventurados são os que têm dinheiro, que são ricos, que podem muita coisa, os arrogantes. Mas Jesus ensina o contrário. É preciso quebrar esse vaso velho, é preciso fazer de novo, é preciso ser humilde para que Deus possa acessar, para que se possa ter acesso à graça de Deus, o amor de Deus, através da humildade. A humildade é o primeiro passo para os degraus seguintes da escada celestial. Que Deus possa te abençoar. Amém.